terceiro episódio, pedaços de mim. E eu vou escolher aqui um pedaço, vou escolher esse aqui. Esse pedaço aqui eu vou continuar falando da minha infância. Por que de novo a infância? Porque a nossa infância é um período extremamente importante que molda a gente, o nosso comportamento padrão para uma vida toda. Ou pelo menos até você olhar para dentro, olhar para trás e juntar todos os seus pedaços, se tornar inteira, dando vida e acolhendo tudo aquilo que foi. Eu digo sim a tudo que foi, do jeito que foi. Essa é uma frase sistêmica que eu falo todos os dias. Porque muitas vezes dói olhar para alguns pedaços nossos. Ou às vezes a gente como adulto diz, tá tudo bem, na época foi difícil, mas tá tudo bem. Para nossa criança não tá. Então é importante a gente voltar lá. E hoje eu vou falar um pedaço da minha infância que foi uma fase conturbada, de dificuldades financeiras, a minha mãe trabalhando muito, meus irmãos todos começaram a trabalhar muito cedo, todo mundo trabalhando muito. Eu com 7, 8 anos, eu já trabalhava numa quitanda. Gente, minha mãe não me mandou trabalhar não, tá? Quem ouviu o episódio 2, viu que eu sempre, eu cresci preocupada, protegendo a minha mãe, achando que ela era fraca, que eu tinha que protegê-la, porque ela correu risco de morte, eu queria ter minha mãe, então eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa para poupar. Eu não podia dar trabalho, eu não podia ser um problema, eu não podia tomar a atenção dela, eu tinha que fazer, proteger. E eu vi a dificuldade financeira e eu fui trabalhar. Eu ajudava numa quitanda, então eu levantava cedo, eu cuidava da minha casa, eu ia para a escola, que eu estudava das 11 às 3, e quando eu voltava às 3 horas da tarde, eu ficava até umas 7, 7 e pouco nessa quitanda. Lá eu atendia, lá eu cobrava, lá eu repunha mercadoria e eu limpava. Lógico que isso dividido em vários dias da semana. Mas eu fazia isso. Era a quitanda da Denise, uma japonesa, que contribuiu muito com a minha vida e desde cedo eu fui muito responsável. E o que isso acarreta na vida da gente? Ou seja, eu fui para a vida com um padrão. O padrão de trabalhar demais, de ter 3, 4 empregos, seguindo o padrão da minha mãe, da minha família, que trabalha muito. Eu segui um padrão de estudar muito, eu tenho que estudar muito para ser inteligente, para conseguir um bom emprego, para conseguir uma faculdade, porque eu não queria trabalhar de faxineira, de doméstica, nada contra, eu sempre ajudei a minha mãe nisso, tenho muita honra e muito orgulho, mas eu não queria isso para mim. Então, desde cedo eu muito focada, eu tenho que ser alguém. Minha mãe falando, você tem que ser alguém, como se uma pessoa que não tivesse um diploma não fosse alguém, mas era o que ela escutou, ela replicava, ela queria um futuro melhor para mim. Graças a mim e tudo isso eu tive, mas eu repeti padrões por muitos anos da minha vida, trabalhando demais. Eu fui empreender trabalhando demais, fazendo demais, com 2, 3, 4 negócios, sem o equilíbrio de cuidar da vida pessoal e vida profissional. Eu atendi clientes onde eu me dedicava demais, tudo eu fazia demais, trabalhava demais, entregava demais. E isso eu percebi antes da minha última empresa. E na última empresa eu falei, eu vou trabalhar, quero um cargo só, porque eu sempre fui secretária executiva e gerente facilities. E desta vez eu queria só um cargo, o que não é pouco, né? Quem é secretária executiva sabe a responsabilidade que é e não é fácil, mas eu já tinha experiência e para mim era tranquilo. Bom, vamos lá. O que isso acarretou? Além do padrão de trabalhar demais e fazer demais, um padrão de viver com medo. Então, hoje eu vejo que muitas vezes eu tinha 3, 4 empregos sem necessidade, eu não precisava, mas era um padrão e eu estava sendo guiada por partes da minha vida, por pedaços meus, que eu não olhava para trás. Para mim, a minha vida estava ótima e fui seguindo. E aos poucos eu fui, como sempre fui muito curiosa, eu fui despertando. E entrei na jornada do autoconhecimento, terapias. Primeiro eu entrei para estudar, porque a minha vida estava ótima, né? Então eu fui identificando partes de mim, fiz terapia, ainda faço. E hoje eu posso estar aqui falando desses pedaços de mim. E esses dias, até vi uma entrevista da Anitta falando a mesma coisa. Que ela foi para a vida trabalhando, fazendo dinheiro. Por quê? De acordo com a nossa infância, a gente vai reproduzindo padrões. E eu tinha o medo da falta, o medo de ficar sem. Então, trabalhava igual uma maluca, muitas vezes sem necessidade,
com medo de não ter, com medo de faltar, o medo de precisar. E aos poucos eu fui revendo isso. E isso impacta na sua vida como líder, como pessoa, como profissional, como empresária. De repente você está aí carregando coisa demais, dando conta demais. Você é amuleto das pessoas, da família, que organiza tudo no condomínio, na escola, aqui na casa, em todo canto. Se não for você, nada anda. Se não for você, os relacionamentos não dão certo. Se não for você dar conselho e intervir, as pessoas não se dão bem, as pessoas não entregam. Deixa eu te contar que você está se sobrecarregando demais e que esse comportamento seu tem uma base na infância e que você precisa olhar para juntar os seus pedaços. Caso contrário, você corre um risco muito grande de adoecer. Seja você líder ou não, seja você empresário ou não, mas aqui eu tô falando com empreendedoras e empresárias. Então esse pedaço aqui da minha infância foi dificuldade financeira, de instabilidade, muitas mudanças, de preocupação com o dinheiro, se ia ter, se não ia ter. E ainda hoje, às vezes eu me pego com esse medo. E ainda hoje, às vezes eu escorrego fazendo demais. E é por isso que hoje eu tenho essa mentoria para ajudar você, que é empresária. E um alerta para todas vocês, independente do cargo de serem empresários ou não. Olhe para os pedaços da sua vida, da sua história. Qual é o padrão que você está representando por anos? Quais são os seus comportamentos que não são mais necessários? Você aprendeu, mas que você pode mudar e que hoje eles mais te atrapalham do que agregam. Olhe para a sua história, porque com certeza tem pedaços que você acha que está resolvido ou que você não quer ver, mas que regem a tua vida adulta hoje e principalmente não só na vida pessoal, mas profissional também. Então esse é um alerta. Vamos olhar para os nossos pedaços e esse foi o pedaço da minha infância e o quanto isso me veio na vida adulta. E eu hoje como empresária vejo em empresários, clientes meus, o quanto isso impactou e hoje o quanto eles já mudaram. Hoje eles escolhem quais clientes eles querem atender, hoje eles descansam, hoje eles trabalham menos, hoje eles delegam, hoje eles dizem não para alguns clientes. E assim eu espero que você faça. E todos vocês, olhem para a sua história. Qual pedaço que você precisa rever e integrar ao todo para ser inteira e principalmente para ter uma vida mais leve, mais alegre e prazerosa, porque sim, nós podemos e merecemos.